Muito bem, pessoal. Boa noite para quem eu ainda não pude cumprimentar e parabéns para as mães que eu ainda não cumprimentei. Mas continuando esse momento, nós vimos aqui a história de 3 mulheres que não foi por coincidência, também são as 3 mulheres que eu gostaria de conversar a respeito da sua vida, a respeito delas. Uma das coisas que eu acho interessantes é que a Bíblia ela mostra a história como ela é. Nós podemos ver aqui na narração das mães que nenhuma delas teve qualquer tipo de alívio durante o seu momento de nascimento do seu filho, durante seu tempo de maternidade. E é assim mesmo com todos. Né? A maternidade ela traz os seus desafios. E uma das histórias que eu acho muito legal é a de Joquebede. Joquebede, então, a mãe de Moisés. Para você ter uma ideia do que estava acontecendo, o faraó estava realmente receoso com um povo dentro do Egito que estava se multiplicando de forma muito rápida, muito grande, e eles estavam formando uma unidade que seria arriscado dentro do país Egito. Então o faraó teve uma ideia, e se você olhar o livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 22, nós vamos entender o que estava acontecendo então. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. A ideia é que ele queria que acabasse então os meninos, a autoridade masculina do povo hebreu, e ele teria então daqui a pouco uma sociedade formada apenas por egípcios que casariam com essas mulheres hebreias. E é interessante porque o capítulo 2, versículo 1, logo depois então desse versículo 20, do versículo 22 do capítulo 1, o capítulo 22, versículo 1 diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou, deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, entre parênteses, toda mãe acha que seu filho é bonito, né? Vendo que ele era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, o vedou com piche e betume, colocou nele um menino, deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Uma decisão difícil de uma mãe, porque se você parar para pensar, ela quase está fazendo exatamente o que o faraó mandou fazer com os meninos judeus, né? Ela teve que colocar ele dentro do Nilo. O faraó mandou simplesmente jogar, ela protegeu com um cesto, mas ela teve que fazer exatamente isso. Então, nós vimos aqui na narrativa que a irmã mais velha de Moisés, Miriam, seguiu o caminho todo, e quando a filha do faraó encontra um menino, ela então oferece inclusive os cuidados para aquele menino. Isso é uma escolha complexa, porque talvez as mães elas tenham aquele sentimento de vou guardar meu filho enquanto eu puder. E muitas mães às vezes tentam proteger o seu filho até o fim da vida. E eu vou dizer que não vai funcionar assim. De certa forma, esse Nilo pode ser o mundo onde as mães precisam, em algum momento de sua maternidade, permitir que o filho agora vá e coloque então esse filho nas mãos do Senhor, e para onde é que esse filho vai, ela já não controla mais. Ela não tem mais o poder de dizer, agora eu vou controlar todas as coisas. Então, Joquebede, ela nos ensina que confiar no Senhor e entregar o filho a Deus é um bom caminho, mesmo que ela não saiba o que vai acontecer. Joquebede teve um filho que viveu muitos anos. Joquebede teve o filho que, por meio da lei que ele recebe no Monte Sinai, nós estamos hoje aqui, e os primeiros 5 livros da Bíblia têm uma influência direta a respeito do filho exatamente dessa mulher. Mas ela não sabia, ela não fazia ideia. Quando ela colocou ele naquele cesto, ela simplesmente entregou dizendo assim: Deus, eu não sei o que vai acontecer,
mas a partir de agora, meu filho foge do meu controle. E é isso, às vezes, que precisa ser feito. Se Joquebede tivesse tentado esconder, talvez, Moisés, até os 10 anos, essa história não teria acontecido. Tudo que nós estamos aqui pensando não ia acontecer. Então é claro que as mães têm o desejo e a vontade e o cuidado, mas chega um momento em que a mãe precisa colocar o seu filho no cesto, bem impermeabilizado com piche e betume, colocá-lo no Nilo, que é o mundo, e dizer: Deus, a partir de agora eu não controlo mais. E ela fez isso, e ainda bem, porque Joquebede nos ajuda. Quem sabe muitas das mães que estão aqui presentes poderiam reler o capítulo 1, o capítulo 2 de Êxodo e aprender como fazer. Talvez muitas mães estão aqui dizendo: não, meu filho vai comigo até... E talvez com isso a gente está atrapalhando um plano que Deus tem de amadurecê-lo e trabalhar com ele pessoalmente. E nenhuma mãe é má quando de repente chega o momento em que ela coloca seu filho no cesto e entrega ele para Deus e larga ele no Nilo. Talvez disséssemos condenando: nossa, Joquebede, que leviana, por que fizesse isso? Eu jamais faria isso com meu filho. Mas chega um momento em que isso é extremamente necessário. Então Joquebede nos ensina a confiar em Deus, entregar o nosso filho a Deus no caminho que Deus tem para ele, mesmo que nós não saibamos exatamente como vai acontecer. Nós também vimos uma outra história, que aí já estamos lá no Novo Testamento, bem no início do Novo Testamento, mais especificamente no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. E nós vimos aqui a história de uma mulher chamada Isabel, completamente diferente da história de Joquebede. Isabel agora já está num momento bem diferente. Diferente de Joquebede, Isabel, que era da mesma descendência de Levi, então ela também era uma levita, né, ou descendente de Levi, assim como Joquebede, mas agora ela está em um outro momento de vida. Ela agora tem um marido que tem certa relevância social dentro de Israel. O marido dela é um sacerdote, Zacarias, que foi escolhido, e isso não era comum, porque uma vez que os descendentes de levitas eram tantos, eles eram escolhidos às vezes uma vez na vida para se apresentar diante do Senhor, para fazer o exercício dos trabalhos que aconteciam no templo. E Zacarias estava no seu momento de ápice, ele foi convocado, estava lá, presente, e ele vai conversando com Deus durante todo o seu serviço. E a partir do versículo 18, então, Zacarias perguntou ao anjo que apareceu para ele lá no templo, que havia dito para ele: você vai ser pai. E ele disse: peraí, só um minutinho, a minha mulher, ela faz muitos anos, já está decretada que ela não pode ter filhos, já é uma senhora idosa. E Zacarias então perguntou ao anjo: como pode ter certeza? Sou velho, minha mulher é de idade avançada. E o anjo respondeu: eu sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Eu fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. E o povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o período de serviço, voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim, favorável, para desfazer a minha humilhação perante o povo. O problema é que o destino do filho de Isabel foi completamente diferente do destino do filho de Joquebede.
Enquanto o filho de Joquebede se tornou um grande líder de um povo e tirou o povo do Egito com sinais miraculosos e se encontrando com o próprio Deus para receber as tábuas da lei em um monte, o filho de Isabel, ele se tornou um profeta que vivia à margem da sociedade, ele vivia fora, e lá naquele lugar ele se alimentava com uma comida bastante simples. Ele teve sim a honra de batizar Jesus no Rio Jordão, mas logo depois disso ele foi preso e a cabeça dele foi cortada fora pela mão do governante da Judéia naquela época, o Herodes, filho do Herodes o Grande, que havia perseguido os meninos em Belém. E acredita-se que João Batista teve mais ou menos alguma coisa em torno de 31 anos, foi o tempo em que ele viveu. Diferente dos 120 anos que Moisés viveu. Ele era 6 meses mais velho que Jesus, mas morreu antes do ministério de Jesus chegar ao fim. Então morreu muito cedo esse João Batista, decapitado por um rei ímpio. E às vezes a bênção que Deus concedeu para Isabel naquele momento, talvez Isabel dissesse: Deus, espera aí, só um minutinho, tu não entendeu, tu me deu essa bênção e agora olha isso que está acontecendo. Mas Isabel nos ensina que mães que confiam nas promessas de Deus são instrumentos desse plano de Deus, mesmo quando humanamente as coisas parecem não dar certo. E nós também lembramos muito de João Batista. Nós sabemos o quão João Batista foi importante no momento em que uma vez perguntaram para Jesus quem era João Batista, e Jesus disse: dos nascidos de mulher, ninguém é grande como ele. Então, nós não sabemos o caminho que Deus vai conduzir os filhos de uma mãe que o entrega nas mãos de Deus. Mas com certeza, mesmo que talvez não pareça, como no momento de João Batista, Deus está fazendo um trabalho maravilhoso. A última mãe que nós vimos aqui, então, é obviamente Maria. Nós podemos continuar ali no capítulo 1 de Lucas, e logo depois do nascimento de João Batista, ou do anúncio do nascimento de João Batista, do versículo 26, nós temos então o nascimento de Jesus anunciado, então, no 6º mês. 6º mês de quem? 6º mês de gravidez de Isabel. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando que poderiam significar essa saudação, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. No seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como é que acontecerá isso, se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam que ser estéril já está no seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E então o anjo a deixou. Bom, a respeito do filho de Maria, nós não precisamos falar muita coisa, né? O contexto é que essa jovem de Nazaré, como foi narrado aqui, talvez ela está carregando o Filho de Deus e chega o momento dela dar à luz e ela diz assim: aonde foi que eu errei? Puxa vida, Deus deve estar muito bravo comigo, muito chateado comigo, porque eu, em vez de fazer e permitir que o filho dele nascesse
em um lugar decente, seguro, tranquilo, talvez até cheio de riqueza. Eu estou aqui ganhando meu filho sozinha, num lugar que é improvável para um rei nascer, quanto mais para o Senhor do mundo vir a nascer. E talvez Maria, dessas mães, foi uma das que mais sofreu, porque ela viu todo o ministério do seu filho, ao mesmo tempo ela o acompanhou. Na cruz, ela viu a condenação a que Jesus foi condenado, e viu todo o sofrimento que passou, e Maria foi uma mulher que se submeteu ao que Deus tinha a ela, e ao que Deus tinha ao filho dela. Então Maria, ela aprendeu, por meio da dor, a expressar também a sua fé, sofrer e ver o sofrimento do seu filho, mas nunca abandonar a sua missão. Tanto que Maria é uma das que foi contemplada com encontrar o túmulo vazio no domingo de Páscoa. Ela era uma daquelas mulheres que estava lá, preparada para arrumar o seu filho de forma decente no túmulo, e o filho dela já não foi encontrado lá. Então essas três mães, elas nos ensinam que ser mãe na Bíblia não tem, às vezes, muito de florido, como é também ser mãe na vida real. Mostra também que essas mães tiveram dificuldades que mães passam no seu dia a dia com seus filhos, de medo, de angústia, de entrega, de sentimento de impotência, mas também de fé, de coragem, de perseverança e de obediência. Mães, nós gostaríamos de dizer hoje aqui que tudo é só rosas em um campo florido, mas não. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que ser mãe é necessário fé, é necessário coragem, para ensinar os filhos a confiarem em Deus, mesmo quando o mundo é hostil. Moisés, João e Jesus nasceram em um mundo hostil a homens de Deus. E nós não vivemos em um mundo diferente disso. Nossos filhos, se quiserem mostrar a sua fé na sociedade aí fora, serão perseguidos, ridicularizados, chamados de fanáticos, loucos. Daí que já se viu, lê a Bíblia, tão doido, cristão, seguir Jesus, que história é essa? E nós temos que prepará-los, e é papel também das mães, preparar seus filhos para esse mundo hostil. Também é esperar com fé, mesmo quando tudo parece tardar. Isabel talvez já estava pensando, bom, beleza, não vou ter filhos, não sei o que vai acontecer na nossa velhice, e Deus sabe o que está acontecendo, até o momento que entrega para ela um filho na idade avançada, e ela diz, tá bom Deus, e agora o que eu faço com esse menino? E Jesus diz, ou melhor, Deus diz, fica tranquila, eu sei o que vai acontecer, entregue-o para mim. E ao mesmo tempo, além de coragem, perseverança, é necessário obediência, submeter-se ao chamado de Deus. E aí agora, mães, eu tenho que dizer para você, talvez o chamado de Deus para o teu filho não é o que você sonha para ele. E você precisa deixá-lo seguir seu caminho diante de Deus. É claro que quando a gente tem um filho, um sobrinho, pessoas da nossa família, e aí a gente escuta às vezes ele mesmo manifestar o que ele quer ser, o que ele quer fazer, a profissão que ele quer exercer, e nós vamos dizer, não, beleza, eu vou fazer de tudo para você seguir lá, mas às vezes a gente não sabe, porque talvez Deus tenha uma vida longa de 120 anos para o teu filho, talvez Deus tenha uma vida curta, a gente não sabe. Às vezes Deus pode ter um ministério extremamente importante, às vezes Deus vai ter um ministério como o de João Batista, que surge e de repente some, e o próprio Cristo disse, nenhum nascido de mulher foi maior que esse homem. Alguém com um ministério bastante curto e uma morte extremamente dolorida. Nós não temos como saber. Mas se tem alguma coisa que eu posso dizer para vocês, mães, hoje, é que o mesmo Deus
que conduziu o coração de Joquebede, Isabel e Maria, está contigo. A mesma sabedoria que Joquebede, Isabel e Maria demonstraram está ao teu alcance. E nós podemos confiar nesse mesmo Deus. E nós podemos confiar nesse mesmo Deus e no caminho que Deus tem para os nossos filhos, ou para os teus filhos, mesmo que talvez não seja o que você planejou para acontecer. Porque talvez em algum momento, no meio da sua vida, o teu filho vai se encontrar com Deus e Deus vai colocar um rumo e um destino diferente para ele. E a gente pode confiar que isso vai ser a melhor coisa que vai acontecer. Confie em Deus, não brigue com Ele. Confie naquilo que você vai conseguir passar de sabedoria e amor a Deus com teus filhos. E confie que eles seguirão. Como disse o salmista, e nós muitas vezes lemos aqui na frente, diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. E eu gosto muito dessa ilustração, porque flecha, na guerra da antiguidade, era a única arma que você lutava, né, contra o outro exército, que ela não ficava na tua mão. A flecha era a única coisa que você precisava olhar para o inimigo, calcular o vento, calcular as intempéries, o que mais ia acontecer, mirar e lançar. E esperar que aquela flecha chegasse aonde você mirou. Então, seria meio estranho uma mãe pegando uma flecha pela parte das penas e tentando furar o inimigo e voltando de volta e dizendo, não, agora ela é minha de novo, e vai lá e fura de novo. Não ia dar certo isso, né? Filhos são como flechas, em que você mira e você solta. E depois que você soltou, depois que a tua mão foi para fora do arco, e depois que você vê aquela flecha se distanciar, você só diz assim, Deus, agora me ajuda, assim como ajuda Ele. Mães, é um privilégio gerar um filho em seu ventre. É um privilégio cuidar dele nesses primeiros momentos. É um privilégio ensinar a falar, a andar, a comer, a se portar. Assim como é um privilégio vê-los seguir seu caminho no mundo, ter a sua missão com o próprio Deus. E Deus não se enganou em momento algum dessa história. Que Joquebede, Isabel, Maria e muitas outras mães da Bíblia inteira possam nos ensinar, possam nos encorajar. Pode fazer cada filho olhar para trás e agradecer tudo aquilo que foi investido na vida dele. Ao mesmo tempo, possa ser a força das mães, olhando seus filhos, tomando seu caminho, dizendo, Deus, vai lá, eu confio em Ti. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos a Ti pelo privilégio de olharmos a vida dessas três mães. Elas são exemplos de pessoas que confiaram em Ti, que confiaram os filhos delas a Ti. E isso para nós é um privilégio. Olharmos o quanto essas mulheres precisaram de fé, esperança, obediência, perseverança, para que os seus filhos fossem conectados a Ti. É isso, Senhor, que nós entregamos em Tuas mãos. Obrigado pelo Dia das Mães, pelas mães que nós temos, pelas mães que tivemos, pelas mães que teremos ainda em nosso meio, para que Tu estejas nos dando o privilégio de sermos edificados por elas, ao mesmo tempo, lançados ao mundo, na sabedoria dela, sabendo que Tu és Senhor de todas as coisas. É isso que nós agradecemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.